E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso tutorial. Hoje iremos ver a diferença entre a ISA gratuita e a ISA profissional. Bom, primeiramente eu vou abrir aqui a ISA gratuita para vocês terem uma noção de como ela funciona, certo? Então essa é a primeira interface que ela possui. Vocês não tem como alterar a interface, né, a skin, outros chamam de avatar, né? Isso vai depender de cada pessoa. Então, o que acontece? Na ISA gratuita, vocês não tem como abrir as configurações e alterar a skin do sistema. Não há essa possibilidade. Mas aqui nas configurações do sistema, vocês podem colocar o nome de usuário, certo? Aqui vai ser a cidade e o estado. Lembrando, esse aqui já é um exemplo de como vocês devem seguir. Estamos no ano de 2021. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Veja como ela está bem afiada, tá? Eu aqui estou usando o microfone SF920, certo? E com pop filter, então olha só como ela está me ouvindo muito bem. Aqui você tem o nome da assistente, então aqui você pode colocar um nome ou mais de um nome. Então aqui tem vários nomes, né? Então eu posso chamar ela desses vários nomes que ela vai escutar e ativar o reconhecimento de fala. Aqui eu tenho o idioma, tá? De reconhecimento de fala. Aqui eu tenho vários idiomas. Lembrando que se você alterar aqui, você precisa ter o pacote instalado, mas isso eu não vou falar agora nesse tutorial. É só para vocês verem a diferença entre a ISA gratuita e a ISA profissional, certo? Aqui vocês têm precisão do reconhecimento. Aqui você tem a entrada de áudio. Já já a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente tem a voz. Então aqui você pode selecionar, por exemplo, aqui a voz da Cortana, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho Ana Mobile, a voz da Cortana. Você selecionou a voz Microsoft Ana Mobile, Português, Brasil. Tá? Então aqui é bem fácil e intuitivo o sistema. Aqui vocês têm a velocidade da voz, se quiserem que ela fale mais rápido ou devagar. Aqui você tem o volume da voz, certo? Aqui você tem a chave HG Brasil, que é a chave para vocês verificarem o clima. Eu não vou falar sobre isso agora, a gente vai deixar isso para um próximo tutorial. Aqui a gente tem o modo Google, tá? O modo Google funciona o seguinte, aqui embaixo já está explicando, mas eu vou explicar de uma maneira mais detalhada. Basicamente, ela vai te ouvir uma vez e vai desativar o reconhecimento. Se você quiser que ela te escute o que tu falar, né? O próximo comando que tu falar, tu vai ter que dizer o nome dela, tá? Se não dizer me escuta, ela vai ouvir também, certo? E aqui você tem o botão de iniciar com Windows. Então aqui está desativado, ela não vai iniciar com Windows, tá? Aqui em status, aqui você vê o consumo de memória, tá? O desempenho dela, ela está ocupando 61 MB, né? De 2 GB e poucos mega, né? Então é bem pouca coisa. E está exercendo 28 tarefas na CPU, tá? Tá em mega, não tá em giga. Então aqui a gente supõe que está gastando, vamos arredondar para 2 GB, né? 2 GB 75 MB, 2 GB 86 MB livre, disponível aqui na nossa memória, e ela está gastando só 61 MB de tudo isso que está disponível. Aqui a gente tem a entrada de áudio, que foi muito baixa, então conforme eu vou dando comando aqui, a entrada de áudio vai aparecendo. É aqui que vocês vão configurar o tipo de entrada de áudio, tá? Aqui você tem a precisão e você tem também o volume do microfone. Aqui em comando reconhecido é o que a pessoa fala, então vai aparecer em comando reconhecido, tá? Aqui em personalização vocês podem personalizar aqui as configurações. Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas vocês podem clicar aqui nesse mais e colocar mais cores que não possui aqui nessa paleta de cores. Você pode adicionar aqui, né, novas cores, e clicando em definir cores personalizadas, vocês têm aqui ainda mais cores para fazer as personalizações necessárias que vocês quiserem. Aqui notificações, é bem bacana isso. Isso é algo que também não tem em outros assistentes e em outras inteligências artificiais. Aqui vocês podem ver os erros que acontecem no programa. E erros e avisos são diferentes. Então é por isso que aqui você tem erros e aqui você tem avisos. Avisos são notificações, são mensagens, tá? E erros são falhas no aplicativo. Lembrando que nem toda falha vai interferir diretamente na ISA, certo? Então aqui vocês podem ver o erro, copiar o erro aqui e obviamente enviar para a Software AI para a gente poder fazer as correções nas próximas atualizações.
aqui você tem a licença do software e aqui você tem comandos. Aqui só tem comandos de interações, né? Comando de interações. E por que a ISA gratuita? Ela não tem automação, ela não tem como controlar o computador, não tem como abrir programas. A ISA gratuita, ela foi desenvolvida com o objetivo da pessoa conversar com ela, certo? É basicamente isso. Para pessoas que gostam de gravar vídeos na internet, de ter um sistema para fazer dublagem, ok? Então, aqui vocês podem acrescentar comandos, vocês podem apagar comandos. Aqui você, na ajuda, você tem aqui os parâmetros, tá? E o que é que são parâmetros? Parâmetros são esses colchetes, ó. Toda vida que vocês vê esses colchetes, toda vez que vê esses colchetes são parâmetros, tá? Então aqui está explicando cada parâmetro aqui que a gente encontra aqui, né? Nas respostas. Vocês não podem usar esses colchetes nos comandos, certo? Aqui é para as respostas. Aqui está explicando os parâmetros com asterisco devem ser utilizados sem frase na coluna respostas. O que isso significa? Significa que os parâmetros que tem o asterisco, né, como news, por exemplo, ó, text speak, vocês não podem colocar resposta. Ou seja, vocês só colocam colchetes com um parâmetro. Vocês não podem pôr respostas, ok? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? News. Eu não posso colocar respostas, tá? Se eu colocar aqui, ó, as notícias. Opa. Estou lhe ouvindo. Eu não posso fazer assim, ó. Tá vendo? Ó? Por que eu não posso fazer assim? Porque aqui tá dizendo, ó, que news, ó, tem um asterisco. Então, se tem asterisco, não pode pôr resposta. É somente o parâmetro, beleza? Aqui nos comandos, vocês podem colocar mais de um comando. Veja que aqui eu tenho o comando olá e tenho o comando oi. Se eu quiser colocar, eu posso colocar. Do mesmo jeito é aqui, certo? Aqui vocês também podem colocar respostas, contanto, né, que respeita aqui a regra que está aqui na ajuda. Hoje é segunda-feira. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Tá? Lembrando que vocês têm que ter um microfone muito bom. Eu estou usando o SF920, tem o BM800, CF666, né? SF666. Aqui é o SF920 que eu estou utilizando com pop filter em um braço articulado. Vocês têm um microfone BM800, vocês têm uma variedade de microfones, tá? Eu não aconselho lapela universal porque dá muito problema, beleza? E às vezes tem muito ruído, isso é muito chato, tá? Então aqui eu tenho todo um ambiente controlado para poder estar utilizando aqui a ISA, beleza? Lembrando que a ISA vai sofrer desempenho dependendo do computador, né? Sofrer quedas de desempenho dependendo do computador. Então se você respeitar, se você usar ela em um computador com 2.16 GHz, né, de processamento, uma memória de 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM e um HD de 250 GB ou SSD 250 GB a mais, você vai ter um desempenho muito melhor no software, tá? Se você colocar a ISA em um computador de 1 GB, é claro que ela vai ter alguns travamentos e tal, e como é a ISA gratuita, obviamente a ISA profissional vocês têm um controle melhor desse desempenho, coisa que na ISA gratuita vocês não vão ter. Então aqui você tem a lista de comandos, beleza? Então é bem simplesinho, um sistema bem simples. Aqui vocês podem clicar em adquirir edição Pro e vocês adquirindo a versão Pro, vocês vão ter muito mais recursos, tá? Muito mais abundantes. Mas a princípio é só detalhar aqui, eu estou detalhando aqui para vocês aqui a ISA gratuita, beleza? Então essa é a ISA gratuita e vamos agora para a ISA profissional. Eu vou fechar aqui a ISA, olha como é simples, e aqui eu vou abrir a ISA profissional. Cada no computador. A ISA profissional vocês já viram que ela é bem diferente da ISA gratuita já no início, porque ela identifica plugs. Então se você pôr um USB, um cartão de memória, ela vai reconhecer e vai falar e vai aparecer uma animação. Bem bacana isso, né? Então a gente vindo aqui em configurações, olha como é muito mais abundante. Eu não vou ficar explicando tudo que está aqui para vocês, porque vai ter vídeos detalhados. Mas é só para vocês verem a diferença. Então, se você é uma pessoa que gosta só de falar com o sistema, não precisa controlar a máquina. Se bem que a ISA profissional vocês podem desabilitar comandos, né? Mas se você
que é só gravar vídeo pro YouTube, para pôr na internet, a ISA gratuita é recomendado. Agora, se você precisa controlar a máquina, fazer automação e etc., então aí é a ISA profissional. Então aqui vocês têm aqui, ó, diversas opções. Você tem sentimentos, você tem aqui coisas que a gente já viu na outra, né, que eu não vou repetir tudo de novo. Vai ter tutorial explicando tudo isso aqui. Aqui vocês podem ver o desempenho, vocês têm aqui a personalização que a gente já viu, notificações. Aqui você pode formatar, lembrando que não vai apagar os teus comandos personalizados. Aqui você pode alterar a skin, que isso é uma coisa bem bacana, tá? Isso eu vou explicar futuramente, mas eu vou mostrar só para vocês verem aqui, tá? Vai ter muito mais skins para vocês poderem baixar, fazer o download, instalar, tudo simplesinho para vocês. O clima agora é parcialmente nublado com temperatura. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Olha aí, galera. Afiada, né? Aqui vocês podem desabilitar comandos, tá? Isso é muito bom. Então, se você não precisa de automação, você pode vir aqui e desabilitar. Aqui você tem a loja, aqui você pode ver se tem atualização para o sistema. Aqui você tem os comandos, então aqui você vê que já tem muito mais comandos, né, do que a edição gratuita, desculpa, tá? A versão é as numerações que identificam o aplicativo e a edição é o tipo de o ambiente, né, em que o aplicativo vai ser utilizado. Então aqui a gente tem a edição profissional, então o ambiente é profissional, e a edição gratuita é para um ambiente voltado para o público em geral, público home, né, público inicial, para usuários iniciais, tá? Usuários domésticos, né? E aqui é profissional, para usuário empresarial, né, pessoas que precisam de automação, um sistema bem mais amplo, tá? Aqui você pode rastrear encomendas do correio, isso é uma coisa bem bacana, que outra também não tem. Vocês podem pesquisar comandos aqui em cima. Então, só para vocês terem uma ideia, uma noçãozinha de como a ISA profissional é bem diferente da ISA gratuita. Então, vale super a pena você adquirir a ISA profissional. Bom, esse vídeo é só para falar sobre isso. Vai ter vídeo explicando sobre a ISA profissional, como é que você configura, como é que você melhora o desempenho do sistema, mas vai ficar para outro vídeo, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.